Salve, salve meus amigos e amigas do canal Central do Esporte. Meu nome é Cat de Paula e hoje aqui no Central do Esporte eu vim recheada de notícias pra vocês. Quer ver só? A gente vai falar sobre o Arthur do Grêmio, que pode estar aí de malas prontas pro futebol internacional. Vamos falar também do São Paulo, que fechou a contratação de Victor Sá, ex-Botafogo. Vamos falar também do Cruzeiro, que tá aí com uma lista de saídas do seu elenco. E vamos falar também do Flamengo, que vai receber um dinheiro por conta de um jovem da base que agora vai se transferir pro Barcelona. E tem muito mais. Então vamos fazer o seguinte: enquanto a nossa vinheta roda, você já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui tem vídeo novo de segunda a sexta, às 13 e às 19 horas. Não esquece também de hypar, se você tem a opção, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Então, roda a vinheta. Antes de mais nada, você precisa saber que você pode nos encontrar também no Instagram, através do nosso perfil, @YT_Central do Esporte. Você encontrará todas as notícias do futebol brasileiro e internacional em tempo real. Portanto, esperamos todos vocês também no Instagram. Guardou? Bom, gente, o futuro do volante Arthur no Grêmio entrou em contagem regressiva nos bastidores e ganhou um capítulo de pura tensão no mercado internacional. Com o contrato de empréstimo se encerrando ao final desse mês, a Juventus de Turim tentou aí uma cartada bem ousada para liberar o atleta e exigiu a inclusão de um dos maiores destaques e joia do elenco atual do Grêmio. A diretoria gremista descobriu a manobra, bateu o pé e deu uma resposta irredutível aos italianos. Os italianos sugeriram colocar o jovem zagueiro Vieri, de apenas 21 anos, no meio das conversas para abater os valores da liberação de Arthur. Mas o Grêmio não quer nem saber de envolver o defensor. O Vieri, né, gente, é aí um dos grandes destaques do ano e a alta cúpula tricolor avalia que em um cenário ideal de venda, ele pode render cerca de 20 milhões de euros, mais de 117 milhões de reais. Recentemente, a direção inclusive já rechaçou uma proposta oficial de 12 milhões de euros por ele. A grande realidade de bastidores é que o Grêmio precisa urgentemente injetar dinheiro em caixa e por isso só aceita negociar os seus ativos por dinheiro vivo, sem troca de jogadores. Até este momento, o tricolor não apresentou nenhuma proposta oficial à Juventus e nenhum novo contrato para o Arthur. A estratégia da diretoria é fazer com que o próprio volante, que tem aí vínculo com a velha senhora até junho de 2027, consiga destravar sua rescisão amigável por lá de forma direta. O Grêmio sabe que o negócio é pesado, os valores do mercado de Arthur giram em torno de 6 a 7 milhões de euros, fora os salários futuros e luvas milionárias. Após a derrota recente para o Corinthians, o próprio Arthur deu uma entrevista afirmando que já fez todo o possível de bastidores para ficar, reforçando que o Grêmio é sua casa, mas que a decisão agora está na mão do clube. Na Itália, a perspectiva institucional é de não aproveitar o volante, mas eles fazem jogo duro para receber algo. Toda essa indefinição abriu brecha para a concorrência. O Fluminense fez aí uma sondagem forte e recente pelo jogador, enquanto o Como da Itália monitora a situação há meses. Campeão da Libertadores de 2017 e multicampeão na carreira, o capitão aguarda o desfecho desse tabuleiro de xadrez. Torcedor do Imortal, a diretoria fez certo em blindar o Vieri de qualquer troca de bastidores ou valeria a pena usá-lo para garantir a permanência de Arthur? Deixe nos comentários. O São Paulo superou a concorrência do mercado nacional e fechou o acordo com o atacante Victor Sá, ex-Botafogo, que atualmente está no Krasnodar da Rússia. O diretor executivo, Rui Costa, liderou as negociações de bastidores e usou uma estratégia bem inteligente para convencer o atleta a aceitar o projeto do Morumbi. Para você entender a engenharia de mercado feita pelo São Paulo, por conta das limitações financeiras de bastidores, o clube buscou uma oportunidade de mercado. Como o contrato de Victor Sá com os russos se encerra agora, no final de junho, ele chega ao tricolor totalmente de graça, sem que o São Paulo precise gastar um centavo com direitos econômicos. O grande trunfo para vencer a concorrência e convencer o atacante a aceitar uma proposta financeira menor
foi o tempo de contrato. São Paulo ofereceu aí um vínculo longo de 3 anos e meio, válido de julho de 2026 até dezembro de 2029, garantindo estabilidade ao jogador. E os valores de bastidores dessa operação já foram mapeados. Victor Sá vai receber um salário mensal de cerca de R$700 mil, ficando perfeitamente dentro do teto salarial estabelecido no Morumbi. Somando todos os 42 meses de vínculo, gente, o montante em salários vai bater aí a casa dos R$29,4 milhões. Além disso, São Paulo fechou o pagamento de R$2 milhões em luvas, que é o prêmio aí, né, de assinatura de contrato, que serão diluídas em 4 parcelas. No total, toda essa operação de bastidor para ter o atacante vai custar cerca de R$31,4 milhões aos cofres são paulinos, contando com a aprovação imediata do técnico Dorival Júnior. No Brasil, o Victor Sá ganhou muita força no mercado após a sua grande passagem pelo Botafogo entre 2022 e 2024, onde somou aí 93 jogos antes de ser negociado com o Krasnodar. Nos bastidores da Rússia, ele foi importante, mas seus números recentes acendem um sinal de alerta na torcida. Na atual temporada europeia, foram 29 partidas disputadas, 5 gols marcados e apenas 1 assistência distribuída. Mesmo com os números mais tímidos, a comissão técnica vê nele a experiência e a velocidade ideal para reforçar o elenco nas fases agudas da temporada. O anúncio oficial deve ocorrer nos próximos dias e o jogador se apresenta em julho. Victor Sá é uma boa oportunidade de mercado nos bastidores pelo custo-benefício, ou um contrato de 3 anos e meio para um jogador de 32 anos é um risco alto demais para o São Paulo? Deixe nos comentários. Gente, no vídeo das 13 horas hoje eu trouxe para vocês aí as atualizações sobre o mercado do Cruzeiro, né? Cruzeiro aí visando alguns jogadores. Gabriel Rojas aí provavelmente vai ser sim jogador do Cruzeiro. Temos aí também o Gabriel Peck, que tá na mira do Cruzeiro. Eu trouxe diversos jogadores, falei um pouco sobre essas sondagens do Cruzeiro no vídeo das 13 horas. Se você não viu, confere lá. Mas agora aqui no vídeo das 19, eu quero falar pra vocês sobre as saídas do Cruzeiro, porque é lógico que o clube não vai só contratar. Alguns jogadores também vão ter que sair. Nomes conhecidos da torcida, como Wanderson, Japa, Chico da Costa e Wallace, encabeçam a lista de prováveis saídas da Toca da Raposa. Tem jogador de malas prontas para a Série B, sondagem da Europa e até atleta afastado por indisciplina com salário alto travando os bastidores. Vamos começar falando do jovem volante Japa. Ele é muito bem cotado internamente, né, gente? Mas faz parte aí, né, do grupo de 4 atletas que simplesmente não jogaram um minuto sequer sob o comando de Arthur Jorge. Para ganhar minutagem, a tendência é que ele seja emprestado. O garoto, que tem contrato longo até 2030, já atraiu aí interesse do Curitiba e de um clube europeu. Já a situação do ponta Wanderson é um quebra-cabeça de bastidor. Ele perdeu bastante espaço com o retorno de Marquinhos e Luiz Sinisterra, mas como já estourou aí o limite de 13 jogos no Brasileirão, ele não pode defender outro clube da Série A nessa temporada. Com o contrato de 2027, o destino dele vai ter que ser ou o exterior ou a Série B. Outro que dificilmente fica no Cruzeiro é o centroavante Chico da Costa, contratado em definitivo no início do ano, né? Ele não caiu aí nas graças da comissão técnica. O Remo fez uma oferta oficial de bastidores, mas o atacante não se animou com a possibilidade e prefere esperar outros mercados ou até mesmo o exterior, onde ainda tem moral. Agora, o verdadeiro abacaxi jurídico e financeiro nos bastidores atende pelo nome de Wallace. Afastado desde abril por um sério ato de indisciplina, ele está totalmente fora dos planos e treina à parte na Toca 2. O problema é que ele tem um salário altíssimo e contrato até o fim de 2028, o que dificulta demais a vida da diretoria para encontrar um novo destino no mercado. E para quem não lembra, gente, o Wallace está afastado porque ele fez supostas críticas ao Matheus Cunha, goleiro do Cruzeiro aí, que estava sendo titular, né, em um grupo com diretores, com jogadores do elenco do Cruzeiro, e é lógico, né, que a cúpula não gostou nada disso e afastou o jogador. E, gente, se esses 4 nomes ainda negociam nos termos de bastidores, o Cruzeiro já carimbou uma de suas saídas definitivas. O zagueiro Pedrão e o meia William Fernando já estão de malas prontas para reforçar o Avaí na Série B. Já o atacante Janderson vai respirar os ares do futebol português e reforçará o Moreirense. Toda essa intensa movimentação de bastidores serve para deixar a folha salarial enxuta para o período de 20 de julho a 11 de setembro, quando a janela de transferências do futebol estará oficialmente aberta. A SAF promete chacoalhar o mercado com grandes contratações. E aí, gente, esses 4 nomes vão fazer falta no elenco do Cruzeiro ou a diretoria tem que liberar mesmo? Deixe nos comentários.
Bom, galera, o zagueiro brasileiro Natan, de 25 anos, que vem aí destruindo defesas, brilhando com a camisa do Real Betis, entrou oficialmente no radar de contratações do Barcelona para a próxima temporada. O tradicional jornal espanhol Mundo Deportivo trouxe os detalhes da operação e eu já te adianto que o empresário do jogador já teve até uma reunião de bastidores com a diretoria do Barça. Natan foi um dos grandes nomes da temporada histórica do Real Betis, que quebrou um jejum de 20 anos e garantiu vaga na Liga dos Campeões da UEFA. Esse desempenho gigante do canhoto chamou a atenção do técnico Hansi Flick, que busca um zagueiro rápido e de boa saída de bola. O badalado agente André Curry, que cuida da carreira do atleta, já se reuniu de forma secreta com o diretor esportivo do Barcelona, o ex-jogador Deco, para alinhar as condições do negócio. O Barcelona ainda lida com o fair play financeiro da La Liga e vê em Natan uma excelente oportunidade por ter um preço mais controlado se comparado aí a outras estrelas na Europa. Nos bastidores, a informação é de que o Real Betis aceita negociar o defensor brasileiro por cerca de 30 milhões de euros, o que dá aproximadamente aí 117 milhões de reais na cotação atual, com mais de 5 milhões de euros em bônus por metas. Para o time de Sevilha seria um lucro absurdo, já que eles pagaram 9 milhões de euros no ano passado para tirá-lo do Napoli. O próprio Natan já avisou que só deixa o Betis se for para dar um salto na carreira, e o Barça é o destino perfeito, né, gente? E onde que o Flamengo vai entrar nessa história de bastidor? Gente, como o zagueiro foi revelado na base do Ninho do Urubu, antes de passar pelo Red Bull Bragantino e pelo Napoli, o rubro-negro está protegido aí pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. O clube carioca tem direito a receber exatamente 3,5% sobre o valor total de qualquer transferência internacional do atleta. Caso o Barcelona feche a compra pelos 30 milhões de euros estipulados, o Flamengo vai faturar sem fazer esforço nenhum algo em torno aí de 1 milhão e 50 mil euros, que significa aí mais de 6,2 milhões de reais caindo direto na conta para ajudar em novos reforços. Gente, o Natan tem futebol para ser titular absoluto na zaga de Hansi Flick, ou o futebol espanhol vai ser pesado demais para ele? Deixa nos comentários. E o Atlético Paranaense carimbou a contratação do jovem atacante colombiano Jorge Rivaldo, de 22 anos, que vinha destruindo as redes do futebol da Colômbia. O garoto chega aí com o status de artilheiro, assina um contrato de longuíssima duração e já recebeu a histórica camisa número 19 do clube. Jorge Rivaldo chega ao Atlético por indicação direta do técnico Odair Helma, que buscava um homem de frente com velocidade e faro de gol para o restante da temporada. A alta cúpula do Furacão não quis saber de correr riscos e blindou o atleta com um vínculo de 4 anos e meio, válido até junho de 2030. Vale lembrar que na última semana o clube já havia anunciado o promissor zagueiro Bruno Baldini, de 19 anos, mas a estratégia de bastidores com o Baldini é entregá-lo inicialmente ao elenco sub-20, fazendo do Rivaldo o primeiro reforço oficial para o time profissional nesse janeiro. Os números que o Rivaldo traz na bagagem justificam o barulho de sua chegada nos bastidores. Ele desembarca no Brasil após deixar o Águilas Dourado, da Colômbia, como o principal artilheiro da equipe do ano, somando a expressiva marca de 13 gols marcados em apenas 22 jogos disputados, figurando como o terceiro maior goleador de todo o campeonato nacional. Revelado pelo Fortaleza de seu país, ele defendeu o Tigres entre 2024 e 2025, até explodir no Águilas, clube que inclusive disputou a Libertadores pela primeira vez em 2024, quando acabou eliminado de bastidores pelo Red Bull Bragantino. Com a chegada do camisa 19, os bastidores do Atlético consolidam aí uma verdadeira colônia de sucesso no vestiário. Rivaldo é nada menos que o 7º jogador colombiano no atual elenco profissional do Furacão. Ele se junta aos defensores Aguirre e Terán, aos meios-campistas Alejandro Garcia e Portilla e os atacantes Mendonça e Viveros. Em suas primeiras palavras oficiais, o atacante se mostrou bem impressionado com a estrutura do CT do Caju. Agora ele terá um tempo para se adaptar, já que o elenco curte férias por conta da pausa da Copa do Mundo. As atividades remotas recomeçam em 15 de junho e a reapresentação oficial está marcada para o dia 22. O atacante Savinho está de saída do Manchester City. Pois é, gente, ele já tomou uma decisão definitiva, quer continuar brilhando na Premier League, mas
vestindo a camisa do Tottenham na próxima temporada. O jogador que já esteve aí na mira do clube londrino do ano passado, agora está totalmente convencido a mudar de áreas e a diretoria do Spurs corre contra o tempo para fechar o negócio. No ano passado, gente, o Tottenham havia tentado aí a contratação de Savinho, mas na ocasião o brasileiro balançou e ficou em dúvida sobre a transferência, preferindo seguir em Manchester. Só que agora o cenário mudou totalmente nos bastidores. O Savinho está 100% convencido de que o projeto do Spurs é o ideal para sua carreira. O Tottenham, por sua vez, está iniciando uma forte reformulação no seu elenco e enxerga no atacante brasileiro de 22 anos a peça perfeita para dar velocidade e drible ao setor ofensivo do time. Apesar do desejo do jogador facilitar as conversas, o Tottenham sabe que negociar com o City nos bastidores nunca é uma tarefa fácil ou barata. A diretoria do Citizens já definiu o preço de mercado para o camisa 26. Quem quiser levar o atacante de forma definitiva tem que desembolsar a quantia de 60 milhões de euros, o que na cotação atual representa uma verdadeira fortuna de 354 milhões de reais. Sabendo dessa pedida pesada, os executivos do Tottenham já iniciaram os primeiros contatos oficiais que trabalham nos bastidores para enviar a primeira proposta oficial nos próximos dias para tentar selar o acordo. Revelado na base do Atlético Mineiro, o Savinho está completando a sua segunda temporada sob o comando de Pep Guardiola no Manchester City. Antes de desembarcar na Inglaterra, o jovem ponta-direita passou pelo PSV da Holanda e viveu um momento bem mágico na Espanha, defendendo o Girona, onde explodiu para o futebol mundial. Com 22 anos, ele quer ter mais minutos e protagonismo na Premier League, algo que o Tottenham promete dar nos bastidores. Olho vivo também, né, gente, nos cofres do Galo, que como clube formador também deve abocanhar uma fatia milionária por meio também do mecanismo de solidariedade da FIFA, assim que o martelo for batido. Bom, gente, hoje mais cedo eu trouxe aqui pra vocês sobre o Florentino Pérez. A época de eleição aí do Real Madrid está chegando, né, para ser definido quem vai ser o presidente do Real, e o Florentino Pérez começou aí com suas propostas, né, para se reeleger. E uma das propostas que ele fez, gente, foi uma super contratação que ele não quis revelar o nome nessa entrevista. Se você não viu o vídeo, vai lá, porque mais cedo eu já falei dois nomes que estão já a caminho do Real Madrid. Mas, gente, pra você entender direitinho, ó, Florentino Pérez deu uma entrevista recente tentando despistar todo mundo, dizendo que o reforço não seria o Olise do Bayern de Munique. Mas tudo não passou, gente, de uma cortina de fumaça política para inflamar a eleição contra o empresário Henrique Riquelme. Os principais jornais da Europa convergiram e cravaram: o atacante francês Michael Olise, de 24 anos, é sim o alvo central do Real Madrid. Caso os sócios confirmem a reeleição de Florentino nesse domingo, a diretoria merengue vai formalizar a proposta oficial de 150 milhões de euros, que dá cerca de 886 milhões de reais, já na próxima terça. Só que, gente, essa dinheirada toda promete esbarrar em uma forte e irredutível resistência nos bastidores da Alemanha. A diretoria do Bayern não quer nem saber de perder o seu craque. A imprensa europeia relembrou que o presidente do clube bávaro, o Uli Hoeneß, adotou uma postura completamente agressiva no mercado recentemente. Hoeneß sinalizou de forma clara que o Bayern não negociaria o jovem de 24 anos nem se recebesse uma oferta astronômica de 200 milhões de euros. Mesmo com esse obstáculo financeiro gigantesco, o nome de Olise lidera a lista de reformulação do Real Madrid, que também conta com Vitinha, João Neves e Kvaratskhelia nos bastidores. Essa corrida desesperada do Florentino para anunciar um superastro reflete a enorme pressão que o candidato da oposição, Henrique Riquelme, está exercendo sobre a atual gestão. Florentino antecipou o pleito em um ano e Riquelme veio com tudo para seduzir os sócios votantes. Como contra-ataque de bastidores, o empresário garante que já possui um acordo alinhado com o norueguês Erling Haaland para ser o grande trunfo de sua eventual gestão. É uma verdadeira guerra de bastidores no clube mais valioso do planeta, onde Florentino promete fechar com Olise e o clube alemão faz jogo duro para assegurar o atleta. Bom, gente, amanhã o Brasil faz aí um amistoso contra o Egito, seu último amistoso antes do início da Copa do Mundo, né? E eu trouxe aqui pra vocês a provável escalação do Brasil para o jogo de amanhã. O Brasil, gente, deve vir da seguinte forma: Alisson, Douglas Santos, Léo Pereira, Marquinhos e Wesley, Casemiro, Bruno Guimarães,
Lucas Paquetá, Rafinha, Igor Thiago e Vinícius Júnior. Gente, vale lembrar que o Gabriel Magalhães, né, vai ser poupado, o Ancelotti falou, por conta do cansaço, como ele acabou de jogar a final da Champions nesse final de semana, ele vai ser poupado aí nesse amistoso. E com isso, o Léo Pereira entra na vaga de titular dele. Bom, gente, continuando falando sobre a nossa seleção, a seleção tá se incomodando demais com a repercussão da entrada do Casemiro no Endrick. A cúpula da seleção brasileira encarou com normalidade a entrada do Casemiro no Endrick durante o treinamento da última quarta-feira. O que incomodou a diretoria da CBF e a comissão técnica, na realidade, foi a repercussão do caso. O nível de intensidade dos treinos do técnico Ancelotti sempre foi visto na atividade em questão, assim como em todos os trabalhos da seleção desde que o italiano assumiu o comando. Ainda há uma percepção de que o caso só causou espanto porque nos últimos anos a imprensa não teve acesso aí à maioria dos treinos, ao contrário do que aconteceu na quarta-feira. Por fim, há o entendimento de que a entrevista do volante dada pouco antes da convocação, quando ele disse que o Endrick não era do grupo, acabou ajudando nessa repercussão. Qual é a sua opinião sobre essa situação? Galera, essas eram as notícias que eu tinha pra trazer pra vocês. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esquece de comentar aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque aqui tem vídeo novo de segunda a sexta, às 13 e às 19 horas. Não se esquece também de hypar, se você tem a opção, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Muito obrigado. Até segunda-feira. Um bom final de semana pra vocês. Tchau, tchau.